Bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Quem está aqui Sim. comigo, gente? Aparece aqui para ver vocês. Hélida, de Fortaleza, seja bem-vinda. Obrigada. Adriana, de São Paulo, Vera Nobre, de Fortaleza. Quem estiver aqui comigo, aparece um pouquinho aqui. Sejam todos bem-vindos, gente. Vamos começar aqui. Tem muito aluno para entrar ainda, o pessoal me falando aqui que vai entrar à tarde, gente que está trabalhando, vai assistir a gravação. Mas eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, que estão aqui conosco nessa 14ª edição. 14 encontros já realizados desde agosto do ano passado até aqui. Eu quero agradecer do fundo do meu coração pela confiabilidade, pela credibilidade de vocês estarem conosco, a todos os parceiros palestrantes que já passaram aqui conosco. Nosso muito obrigado também ao Jaeder, que está aqui conosco. E eu quero agradecer, a gente tem uma programação hoje e amanhã, e eu estarei aqui dando todo o suporte para vocês aqui no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar a mim diretamente no privado. Quero agradecer, temos novidades, temos eventos aí que estão para acontecer, a gente vai divulgar ao longo do dia. E eu quero, desde já, deixa eu ver aqui, temos 17, ainda vai entrar muita gente ainda, gente, durante o dia. São 2 dias, né? O pessoal está agarrado em trabalho, alguns vão entrar aí no segundo turno, mas vamos seguindo. Muito obrigada a todos, mais uma vez. Eu quero receber aqui o Jaeder, porque eu sei que tem muito conteúdo aqui pela frente. Seja bem-vindo, Jaeder, o que precisar. É só me sinalizar que eu estou acompanhando o curso aqui coladinho, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Rosângela, eu quero agradecer mais o convite uma vez. É uma honra estar aqui. Já tem muita gente de outros cursos, de outros congressos, de outras palestras e gente que já nos acompanha há um tempo. E eu quero agradecer a cada um de vocês que disponibilizaram desses 2 dias que nós passaremos juntos. Eu espero que essa troca seja uma troca realmente muito produtiva, que de alguma maneira a gente possa contribuir aí com esse processo de aprendizado e de desenvolvimento, principalmente sobre um assunto que particularmente me preocupa tanto no nosso mercado, e que a gente a cada dia mais tem que ter a consciência e saber, né, o quanto é importante todo esse capital humano que soma conosco, que entrega conosco. Então, assim, eu quero agradecer cada canto do Brasil. Eu sei que tem gente de todos os lugares, tem gente que nós vamos fazer contato hoje pela primeira vez. Então, preparem para anotar, fiquem tranquilos que vocês vão receber material depois. Quem está com problema no suporte aí, vai falando com a Rosângela. E eu fico muito feliz realmente de vocês estarem aqui. Então, já pega um café, uma água, já deixa do lado, né? Para a gente realmente já estar pronto aí, porque essa história do online, eu como professor sou muito mais, né, do presencial, mas a gente está impedido nesse momento. Então, nós vamos fazer o que nós podemos aqui para que seja dinâmico, para que seja interativo. Quero a participação de vocês. Tirem as dúvidas de vocês. O que eu não souber, a gente corre atrás e depois traz para vocês com o maior prazer. Mas... primeiro eu quero, né, falar um pouquinho sobre o porquê, né, desse curso junto com a Êxito. A Rosângela é uma grande parceira nossa e a necessidade desse curso surgiu realmente quando nós falamos e vimos, né, isso começou como um case real dentro da minha empresa e eu falei, não, a gente precisa expandir isso, nós precisamos levar que as outras pessoas tenham acesso a isso. Então, muito, muito, muito obrigado. Eu só vou compartilhar a tela com vocês. Tem muito material, tem muito vídeo, tem apostila, tem um material realmente bacana aí para vocês, para somar nesse processo de formação de vocês. Bom, o curso, na verdade, o objetivo dele é justamente que vocês, assessores, possam, através dessa formação de hoje e amanhã, se preparar para que vocês treinem as equipes de vocês. A necessidade e a existência do curso vem de encontro justamente com a dor de muitos assessores que eu encontrava nos congressos, que eu topava nos corredores,
nas coxias, nos cafés, nos coffee breaks, enfim, e sempre dizia, Jaéder, eu tenho dificuldade, né, de treinar, eu tenho dificuldade, eu sou tímida, eu sou tímido, eu tenho dificuldade de passar aquilo que eu sei, eu tenho dificuldade de desenvolver, às vezes eu tenho alguém que é muito bom, mas que precisa ser lapidado, precisa de ajuste. Como é que é isso? Como é que é desenvolver alguém? Como é que é preparar alguém, né, para essa lida do nosso trabalho? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, eu sei que alguns estados estão permitidos, outros não estão, né, a fazer evento. A gente está vivendo uma pressão absurda aqui no Mato Grosso, porque até então está tudo liberado, mas pode ser que amanhã feche tudo, né? E eu tenho Destination sábado em Chapada, só para vocês terem ideia. Então, é a vida e a gente precisa se readequar o tempo todo, toda vez pede esse reajuste e tudo mais. Então, a ideia é que vocês saiam daqui... não vou dizer talvez preparados, porque isso é com o tempo. Eu falo que cada edição a gente tende a melhorar cada vez mais, tá bom? Sejam bem-vindos mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Eu sei que tem um monte de gente conhecida que eu já vi os nomes aqui. Se eu falar o nome de todo mundo, eu vou pecar, porque uns eu conheço, outros já me acompanham há muito tempo. Então, muito, 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 muito obrigado mesmo pelo carinho e pela confiança, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E aí a gente vai dividir essa primeira etapa da manhã, tem muita informação, então vamos lá, só me dá um ok no chat, se tiver dúvida pode mandar por lá também. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Daí vocês só me avisam se a tela está aparecendo para vocês, se está tudo certo. Tem que acompanhar no WhatsApp também, porque às vezes tem alguma mensagem da Rosângela, mas vamos por aqui que fica tudo mais fácil. Vamos lá. Bom, como que é, na verdade, enquanto vai compartilhando aqui, parece que deu uma travadinha, coisas da internet. Como que o curso foi estruturado, só para vocês entenderem, tá? O nome Master em Formação de Equipes é justamente, vem ao encontro de que vocês preparem, treinem e capacite o staff de vocês hoje, baseado na realidade, né, naquilo que vocês têm, e que, através do curso, vocês consigam identificar. Só me dá um ok no chat, ou alguém só me sinaliza, por favor, que já, Éder, apareceu a tela, a gente está conseguindo ver. Ok, obrigado, Hélida. Só me avisa, que aí eu sei que vocês estão conseguindo acompanhar. Abriu, beleza, obrigado, obrigado, maravilha. Eu vou compartilhar ela maior aqui agora. E aí, qualquer dúvida, vocês me avisam. Bem, aqui é um pouquinho da nossa trajetória, são quase 20 anos fazendo festa. A gente, né, tem aí quase mais de 2.000 eventos aí por todo o Brasil, fora do Brasil, todas as nossas formações na área. E o curso, na verdade, ele vem estruturado e fundamentado justamente do meu mestrado, né? O meu mestrado é em recursos humanos. Eu sou professor dessa área na faculdade, ministro várias disciplinas que envolvem comportamento humano, e o estudo vem baseado justamente nisso, né? Eu venho estudando isso há algum tempo, sobre como é a importância desse capital humano para o nosso mercado e como que nós, enquanto profissionais de eventos, podemos desenvolver essa habilidade de treinar a nossa equipe baseado naquilo que nós acreditamos enquanto profissionais da área. Né, a maneira de nós trabalharmos, o modelo de gestão do nosso trabalho, como é que nós vamos trazer as aplicabilidades no dia a dia, desde comportamentos padrões que a gente vai implantar no processo de atendimento de qualidade, seja desde a assessoria até a execução. Eu acredito que a maioria aqui sejam cerimonialistas. Se tiverem algum profissional de eventos de outra área, me sinaliza, talvez, né? Mas eu acredito que a grande maioria, todos praticamente, são assessores. Mas isso se aplicaria a qualquer profissional da área de eventos, independente da gama e da área do setor. E aí vem justamente com esse objetivo, né? Quando nós estruturamos, então, aqui é um pouquinho da nossa história, que era justamente preparar, né, todo esse processo de como era receber, de como era atender, de por que é importante ter um padrão de entrega e de por que é importante a gente analisar todas as frentes que compõem a estruturação de um evento
que era desde o planejamento até eu chegar à execução, e que essa execução é subdividida em várias áreas. A minha preocupação sempre era como é que eu vou receber o convidado desde a hora que ele pisa o pé fora do carro, de onde ele está descendo, na portaria do evento até ele chegar na mesa dele. Então, qual é o caminho, quais são os passos e como que é o papel da minha equipe embutido dentro desse cenário, dentro desse contexto? Como é que a minha equipe vai abordar, como é que ela vai receber, como que vai ser esse cuidado, quem é que nós estamos recebendo, né? Qual é o perfil de convidado, existe alguma especificidade, não existe? Ou seja, qual é a proposta do evento? Então, tudo isso veio para a gente poder entender e falar, opa, peraí, a gente precisa estudar e aprofundar isso mais. Então, o curso está dividido em 4 grandes módulos, entre hoje e amanhã. Hoje vocês verão 2 e, obviamente, amanhã mais 2 módulos. Onde o papel é justamente que vocês entendam, é um processo que vocês vão ver aqui de dentro para fora. Então, para eu falar de que a gente precisa preparar todo mundo para treinar a equipe, primeiro a gente precisa se preparar. Então, a linha de raciocínio foi exatamente essa na estruturação dos componentes curriculares do nosso curso. Ou seja, a gente vai trabalhar e ver quais são habilidades importantes que nós, enquanto assessores, devemos nos ater e cercar, que nós devemos nos habilitar, e aí, então, a gente vai falar, opa, agora eu estou pronto para preparar o outro, agora eu estou pronto para desenvolver o outro, agora eu estou pronto para poder apontar quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos realmente que precisam ser avaliados, reavaliados, como é que é dar feedback, como que é a cultura disso na sua empresa hoje. E o que eu sempre ouvi de vários colegas assessores era a grande dificuldade de trazer isso, né, de encarar isso realmente de fato como empresa e como no sentido de que, opa, peraí, eu tenho uma equipe, mas já mesmo sendo freelancer, eu não tenho funcionário fixo. Eu já ouvi muito essa pergunta e eu vou talvez trazer ela em vários contextos dentro do nosso curso. E eu falava, é exatamente esse o ponto-chave. O diferencial competitivo nosso, enquanto empresa, enquanto profissionais, vai exatamente fazer e mostrar que é diferente justamente por conta dessa preocupação. De, opa, peraí, a minha empresa se preocupa, Jaeder, mas e se amanhã sair? Né? E se amanhã não estiver mais aqui? É a lei da vida, infelizmente. Todos vocês já devem ter passado por isso, né? Essa é a dor de qualquer área que trabalha com esse formato de colaborador, né? Que tem um risco, e o risco vai existir sempre. É, infelizmente, talvez a regra do jogo, de talvez pessoas que vocês vão preparar, vão capacitar e vão deixar vocês. E vão nos deixar, como já aconteceu vários que formaram, né? Quando eu trouxe o curso a primeira vez que eu fiz ele dentro, né, da minha cidade, eu ouvi, você é louco, né? Você tem problema, como é que você vai dar munição para outras pessoas? E eu falava, jamais. Jamais, porque assim, o mercado ele existe para todo mundo e cada cliente vai se identificar com o perfil e eu sei exatamente o público que eu quero atender, né? Então eu falei, a gente precisa trazer isso e tem muitas outras coisas que permeiam dentro do curso que são muito mais importantes e que vai agregar muito mais do que esse pensamento. Então eu falei, peraí, a gente precisa realmente levar isso, esse modelo de gestão, de preparação dessas equipes e que vai cercar uma série de situações, ou seja, desde essa preparação. Então, eu quero que vocês comecem, entendam, né, com essa manhã, entendendo que treine a mente de vocês para enxergar uma grande oportunidade quando houver dificuldade. Eu sei que muitos de vocês vão trazer situações, né, talvez no chat, talvez em áudio, de problemas que vocês enfrentam hoje no modelo de trabalho da equipe de vocês. Jaeder, eu sou muito centralizadora, eu sou muito centralizador. Jaeder, eu tenho dificuldade de corrigir, eu tenho dificuldade de dar feedback corretivo, eu tenho dificuldade para elogiar. E eu quero que vocês sejam sinceros com vocês mesmos, né? Porque a ideia do curso é exatamente a gente identificar quais são essas dores de vocês e na verdade, que vocês estejam dispostos e preparados para que a gente faça um tratamento de tudo isso. O curso vem muito de encontro a isso, né? Quais são as dificuldades que hoje a sua empresa enfrenta, né? O que é, você tem dificuldade de recrutar, como é que é esse processo de seleção, como é que é a abordagem da sua empresa para
trazer mais pessoas para somar no seu negócio, ou seja, como é que essa empresa se comporta dentro das redes sociais para fazer um anúncio de um processo seletivo. Ou seja, tudo isso vem de encontro com o que nós vamos estudar. Então, eu gosto muito dessa frase do Winston Churchill, que diz que olhar é uma coisa, ver o que se olha é outra, entender o que se vê é uma outra coisa. E aprender o que você entende é uma coisa a mais. Mas agir diante de tudo isso é o que realmente importa. Então, é exatamente o que vocês vão fazer com tudo isso que a gente vai estudar junto, que nós vamos compartilhar junto, das figurinhas que nós vamos trocar, né? Porque eu tenho certeza que vão ter muitos fatos em diversas regiões do país que vão se assemelhar e que vão se cruzar porque são dores muito parecidas. Ou não, situações completamente atípicas e que vai servir de exemplo para outros colegas dentro da sala, para que, se por acaso chegar a acontecer, o que vai, né? Eu já posso me preparar, né? Posso realmente trazer tudo isso, e aí é exatamente o que nós vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, né? Isso hoje, dentro da empresa de vocês, é claro, não tem como eu falar de formação de equipe, não tem como eu falar de capacitação, não tem como eu falar de T&D. Quando eu falar T&D, é treinamento e desenvolvimento de pessoas, tá? Quando eu falar de T&D, né, treinamento e desenvolvimento de pessoas, de serviços, de produto, que é o que a gente oferece um serviço para o nosso cliente, a gente oferece uma experiência para ele. E o que eu sempre deixo claro para a minha equipe é, vocês precisam entender e tratar que cada evento é único e o cliente precisa sentir isso e perceber isso através de ações que vão ser imbuídas através de nós dentro do evento. Ou seja, o cliente precisa perceber que não importa se a festa dele é de 80 ou de 1 milhão, se a festa dele tem um budget de 70 ou 2 milhões, como eu tenho casos e cases dessa maneira, eles precisam ser tratados da mesma maneira, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho e com o mesmo respeito. Ou seja, o que vai mudar é a quantidade de serviço contratado. Talvez de uma assessoria parcial para uma assessoria total. Talvez o staff seja menor em detrimento da quantidade de convidados, porque nós levamos isso em consideração, né? Quantas pessoas, quantas linhas de frente, ou seja, linhas de frente eu vou explicar para vocês, tá? Foram nomes que nós fomos criando para facilitar, inclusive, para a equipe visualizar o organograma organizacional de um evento, ou seja, como é que a equipe enxerga esse quadro? Eles precisam entender como é que funciona estacionamento, portaria, recepção, como é que funciona atendimento de mesas, como é que funciona a pista de dança, mesa de doces. Nós trouxemos todos os cenários, isso falando de um casamento, teoricamente, mas talvez tenha assessores que trabalham com formatura, com 15 anos e tudo mais. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender esse tripé organizacional. Por que a minha empresa existe, que é a missão, qual que é a finalidade dela? É basicamente a razão de existir. Por que a minha empresa existe? Isso é claro para a sua equipe hoje? Ou a sua equipe é só aquela que chega no final de semana, olha, na sexta-feira, na quinta, você liga, estou formando o grupo, tem evento sábado, pega a primeira roupa, né, a primeira roupa que você vê no guarda-roupa aí, o uniforme, né, como diria outro, o pretinho básico, né, dos uniformes, tem assessores que usam outras cores, e tudo mais, eu também uso outras cores, dependendo do tipo do evento, mas eu adoro, né, o preto, eu acho que é uma cor que, enfim, eu brinco que a cor preta não tem paleta, né, a única cor de toda a cartela que não tem paleta, né, e eu brinco e faço uma analogia com a minha equipe, que cor que é a sombra? A sombra é preta, então nós somos a sombra do dono da festa, ou seja, nós somos os olhos dele, nós estamos ali para enxergar, para ver, né, para olhar, estar por ele, né? Então, sempre vocês vão me ver porque é uma cor que eu gosto, que eu sou completamente apaixonado. E eu sempre levo isso para a minha equipe, né? Ou seja, por que nós estamos aqui? Qual que é a finalidade enquanto empresa e enquanto pessoa? Então, isso é muito... Ou seja, isso precisa ser muito claro. Por quê? Aonde eu quero chegar para que a equipe entenda sobre esse tripé organizacional? Se quiserem anotar, a nossa equipe ela precisa fazer parte da estratégia do nosso negócio. Não adianta eu prestar uma consultoria, uma curadoria, escolha dos melhores fornecedores, dos mais renomados, dos mais não sei o quê, dos mais isso, dos mais aquilo, cheio de TTT, mas a minha entrega na execução, que eu dependo de todo um corpo, né, de toda uma equipe
para entregar esse evento, isso não vem na mesma proporção. Ou seja, tem alguma coisa errada. Né? Tá tendo algum rompimento, tá tendo algum gap, tá tendo alguma falha no processo. E aí é justamente, peraí, né? A minha equipe precisa entender tudo, ela tem que saber que os pais são separados, que se falam, não se falam, a noiva não gosta disso ou não gosta daquilo, ou seja, a debutante, né, quem faz 15 anos, e aí eles precisam entender toda essa dinâmica. Por que a minha empresa existe? É para facilitar a vida das pessoas? É para vender facilidade? E aí a visão é aonde a minha empresa quer chegar através desse existir. Então eu sempre falo para a minha equipe, o próximo cliente está sentado na mesa. A gente está sendo observado e olhado o tempo inteiro. Exemplo disso, ontem. Eu fiz um casamento na sexta e ontem a madrinha, era um micro-web, né? 38 pessoas que eu fiz na sexta. E a madrinha, eram 2 casais de cada lado, uma das madrinhas me ligou ontem, Éder, eu queria marcar uma reunião, a gente foi no casamento da fulana, a gente adorou, papapá, e eu atendi eles ontem à noite, na verdade. Ou seja, e é aquilo que eu falo, eu compartilho dessas conquistas com a minha equipe. A gente tem um grupo, né? O grupo que eu brinco, que é o staff maior, que é o grande time que a gente chama. Eu vou trazer várias estratégias para vocês dentro do curso sobre essa questão de quem faz 2 eventos, como é que está fazendo, que isso está acontecendo muito na pandemia. Éder, mas eu nunca trabalhei com 2 eventos, eu sempre fiz um no final de semana, né? É muito complicado, porque na minha região, a noiva quer que eu vou, na minha também. E agora eu acho que chegou a hora da gente ter que mudar essa dinâmica de comportamento e educar o mercado, e reeducar o mercado. Nossa, Éder, mas é difícil. Educar uma criança é fácil? Não é fácil. A gente leva, né, uma vida para educar filho sempre, ou seja, né, educação, todos os parâmetros básicos, valores, os princípios, e da mesma forma isso se estende para o mercado. Ou seja, né, mas na minha região a galera é muito provinciana, o pessoal não aceita, na minha também, muito provinciano. Tal ponto que eu já tive noiva que fez eu qualificar no contrato que eu só poderia faltar no casamento dela em caso de doença, internação, tá? Porque se eu tivesse uma gripe ou uma dor de garganta e tivesse em casa à base de um remédio, um analgésico, um antitérmico, um anti-inflamatório, eu tinha que trabalhar. Ou em causas mortes. Ou seja, a chegar nesse ponto, nesse nível. E eu falei, peraí, né? Mas é uma empresa, tem personalidade jurídica própria, né? Tem CNPJ, por mais que leve o meu nome, existe uma imagem desvinculada. E aí a gente começa o trabalho do quê? De se posicionar. Então, nossa, Éder, mas eu tenho dificuldade. Então, o primeiro passo você precisa querer mudar isso, né? E a visão é aonde você quer chegar daqui 4, 5, 10, 15 anos. Eu falo isso para minha equipe. O fato de ter eventos no futuro, de ter mais eventos para frente, depende muito do que vocês vão entregar hoje. Então, eu sempre também compartilho dessa responsabilidade com eles. É a entrega de vocês, é a dedicação de vocês, é o comprometimento de vocês, é o cuidado de vocês, é o zelo de vocês. Ou seja, você começa, então, a trazer um despertar de um olhar, né? E tudo isso, gente, acontece de uma forma... eu não vou dizer natural, mas é de uma forma que venha a realmente influenciar positivamente na vida deles, né? Nada disso é imposto, goela abaixo, nada é forçado, muito pelo contrário. Eu sempre digo que o processo de desenvolvimento é tão incrível, de capacitação é tão incrível, que você consegue explorar o melhor das pessoas através realmente da influência, de mostrar para ela o quanto o papel dela é importante naquela entrega. Então, eu sempre falo, da minha copeira, da minha auxiliar de toalete aqui no Mato Grosso. Alguns colegas nossos já sabem, né? Aqui a gente não tem empresa exclusivas de copeira ou de serviços operacionais, e isso pode se assemelhar com muitas situações do Brasil inteiro. E eu tenho tudo isso embutido no meu trabalho. Copeira, babysitter, eu tive que o quê? Ampliar o meu leque por conta da demanda. E por isso, na verdade, a gente deixou, não é que a gente deixou, mas na verdade a gente... isso aumentou, né, além de assessoria cerimonial, e virou gestão de eventos, porque eu cuido da limpeza do banheiro até o cerimonial e o protocolo da cerimônia. Ou seja, o trabalho realmente funciona literalmente dentro de um processo de gestão. Então, por que só ser assessoria cerimonial?
né? Se vai muito além disso. E aí a gente mexeu em nomenclatura, a gente mudou enfim, toda a identidade visual da empresa para dizer que a abrangência do trabalho era maior e porque a gente realmente cuidava da reposição da caixinha do toalete, que muitas vezes vai ser o papel de uma empresa terceirizada, como tem muitos estados que vendem os serviços de copeira, de conveniências, né, de toalete e etc. E aqui não, aqui eu tive que adaptar a minha realidade para atender o mercado. E os valores? Os valores, na verdade, são as ações que são consideradas importantes na empresa para o dono, no caso, que somos nós, né, para os profissionais e para toda a equipe. É trabalho em equipe, é cortesia, é ética, é responsabilidade, é atenção aos detalhes, é cuidado com tudo. Ou seja, e todo esse tripé, ele tem que ser vivido e tem que ser realmente posto em prática a partir da autogestão. Ou seja, isso tem que vir de cima para baixo. Resumo da ópera, isso tem que vir de nós. De nós, para que a nossa equipe entenda a importância e o papel que eles têm dentro de tudo isso. Então, a primeira coisa, Jaéder, eu não tenho missão, eu não tenho visão, eu não tenho valores. Quando a gente chega numa empresa e vê aquele quadro lá, bonitinho, Jaéder, nunca parei para pensar nisso, não tem problema. Então, chegou a hora, talvez, de você começar a pensar, começar a falar, caramba, eu não me atentei para isso, realmente isso é importante, realmente isso vai fazer diferença. Por quê? Porque a partir do momento que a gente traz isso para a nossa equipe, claro, né? Jaéder, mas como que eles vão saber disso? Como é que isso vai ser apresentado? Você pode criar um plano de treinamento da sua equipe depois. É onde você vai apresentar isso, o que você considera importante. E você pode extrair exatamente e criar esse plano baseado no curso que vocês fizeram, né? Então, através disso, vocês vão apresentar. O que é importante para a empresa hoje? Né? Nesse novo cenário que a gente está vivendo, a história do novo normal, né? Que está todo mundo cansado, inclusive. Eu falo que o nosso papel de assessor na pandemia ganhou um grande destaque. Porque o que a gente está segurando as pontas, né? A gente está segurando tanta bronca, tanta coisa de tanto tempo. Eu tenho contrato de abril de 2019, eu tenho contrato de dezembro de 2018, que era para casar o ano passado, foi para 2022. Ou seja, eu adiei 50 do ano passado para esse ano e 43 desse ano para o ano que vem. Né? Na verdade, tudo que eu estou entregando em 2021 foram eventos que surgiram assim, há um mês e meio. Eu fiz casamento com 3 dias, estava proibido o decreto, não ia ter festa. Né? O jantar, liberou. De quarta para sexta. E de quarta para sexta a gente teve que organizar tudo. E eu sei que tem muitos colegas passando pela mesma situação. Então, olha a importância de ter uma equipe preparada para driblar tudo isso, disponibilidade, atendimento, ou seja, e trazer essa manutenção durante toda a pandemia. A gente sempre trouxe muitos remembers de momentos incríveis que eles foram realmente elogiados pelos nossos clientes. Então, eu sempre trazia essa memória e trouxe essa memória afetiva durante todo esse período de pandemia para eles. Dizendo, olha, né, você realmente é importante, porque arrumei, inclusive, emprego para muitos da minha equipe que eram freelancers e que muitas vezes viviam exclusivamente do freelance, né? Infelizmente, assim, trabalhava informal e vivia disso, né? Infelizmente, no sentido porque a pessoa não tinha uma outra renda a não ser essa e acabou que comprometeu. Bom, e como é que a gente constrói tudo isso? Né? Como é que a gente prepara tudo isso? Como é que a gente lida com essa questão? Então, a primeira coisa para fazer esse processo de construção é para que a minha empresa existe? O que ela se propõe a fazer? Fazer eventos de alta qualidade, com alta performance, com entrega de excelência, com uma equipe extremamente engajada, preparada, treinada. Para quem? Quem que é o público? O público é qualquer pessoa do mundo que tiver interesse de contratar meu trabalho. Não, a minha abrangência é regional, Jaéder. Não, Jaéder, a minha abrangência é nacional. Para quem que é? Então, esse é o processo de construir o porquê que a sua empresa existe. Aonde a gente vai atuar? Qual é o cenário? É Brasil? É Estado? É São Paulo? É Rio? É Minas? É o Sul? É o Piauí? Né? Enfim, é o Tocantins? Aonde é? Ou seja, é o Amazonas? É o Pará? Né? Ou seja, é o Mato Grosso do Sul? É o Mato Grosso? É o Goiás? Ou seja, onde? Né? O Ceará? É a Paraíba? Enfim, qual é a abrangência? É só Estado? Não, Jaéder, é a nível mundo. A gente tem realmente uma preparação hoje para atender evento em qualquer lugar do mundo.
que foi exatamente onde nós preparamos para isso, né? Nós somos a primeira empresa do estado de Mato Grosso a fazer casamentos no exterior, no ramo de organização de eventos, né? Então, nós fomos a primeira do Caribe, a primeira na França, né? Ou seja, temos vários outros pelo Brasil e aí vários outros fora. Então, ou seja, aonde, quem ela quer atingir? Qual que é o papel da minha empresa no mercado e na sociedade? Então, eu também trago uma importância, mesmo para os freelancers, sobre essa questão da responsabilidade social. Ou seja, tudo isso que vocês estão vendo no curso, essa primeira etapa é direcionada para vocês, assessores, tá bom? Para nós, profissionais da área, literalmente para vocês. Tem uma segunda etapa do curso que vai ser direcionada para a equipe. Quais são os assuntos que vocês vão estruturar o manual de vocês? Nossa, minha empresa vai ter um manual? É exatamente, para você pensar. Eu vou deixar esse insight, essa dica aí, né? Para que vocês preparem esse manual de integração, de boas-vindas, né? E aí, qual é a responsabilidade social do meu negócio? Ou seja, na pandemia, a gente trouxe isso muito forte o ano passado, esse ano também, sobre a importância da responsabilidade social de ajudar os outros. Então, a gente já fez diversas campanhas no Natal, no Dia das Crianças. Como a gente atende o mercado infantil também, eu faço assessoria de festa de criança, então a gente tem um acervo com muitas fantasias, né? De personagens, dá algum detalhe, alguma coisa. E aí nós nos unimos com uma empresa de entretenimento e nós fomos para todos os hospitais da cidade, isso no Dia das Crianças, com toda a equipe, com toda, assim, do segurança, da copeira, dos auxiliares de toalete, das babás, dos recepcionistas, e nós saímos mais ou menos numa van com... a gente deveria estar umas 25 pessoas, e nós criamos o Happy Day, que era o dia feliz. E nós conseguimos doações dos nossos clientes de brinquedos para que a gente fosse nos hospitais. Eu levei músicos com violão, com saxofone, com violino, e nós percorremos todos os centros os hospitais e todas as casas, os abrigos dessas crianças. E aí nós fizemos um trabalho voluntário, na verdade, né? Onde todo mundo abraçou a causa e acreditou muito, e nós visitamos pelo menos uns 7 hospitais da cidade, uns 6 abrigos, foi o dia inteiro, né? Onde nós levávamos isso para dentro e trazendo essa responsabilidade social compartilhada. Então, já imaginaram como é que é você trazer alguém para somar numa causa dessa tão nobre, mesmo sendo freelance, que não tem um comprometimento, um compromisso com a sua empresa ali de todo dia, porque é um freelance, é casual, né? Embora todos eles são preparados e treinados, e nós temos um acordo, olha, a gente investe, a gente capacita, a gente dá... Né? Eu tenho pessoas na minha equipe que a gente teve a oportunidade de levá-los para fora do Brasil, e a pessoa nunca tinha andado de avião, e quando ela chegou no aeroporto, ela se debruçava de chorar. Então, foi incrível poder proporcionar aquilo. Né? E eu não falo isso com arrogância, mas com muito suor no rosto, né? Porque, poxa, através do impacto do meu trabalho, daquilo que eu acredito, eu pude proporcionar isso para alguém. E isso vem muito de encontro com aquilo que eu acredito enquanto ser humano, que está muito acima de um profissional. Né? É aquilo que eu sempre digo, você pode ser o profissional, desculpa a palavra, o português caçudo que eu vou falar agora, mais foda do mundo, mas quando você vai tocar no outro, seja apenas uma alma humana, né? Você pode ser o profissional mais competente, mais incrível, mais preparado, que tem um domínio, um know-how, uma expertise, que você tem um savoir-faire gigantesco, que você sabe fazer como ninguém, mas quando você for se dirigir ao outro, quando você for preparar o outro, suba 30 degraus da humildade para ensinar, porque isso é esplêndido, isso é incrível, e eu falo que poder compartilhar isso com uma equipe que soma, que veste, e o mais incrível é quando você ouve isso de outras pessoas. Dizer, olha, Jaedre, você não estava aqui, mas a sua equipe veste a camisa, eles realmente levantam a bandeira, eles estão aqui firmes, então isso é assim, isso não tem preço. Isso é fruto do quê? De treinamento, né? Porque eu acredito muito nisso. Então, senão a gente nem estaria aqui, né? E é justamente por acreditar, por falar, façam, porque é incrível, e depois eu quero que vocês me contem, né? Durante a pandemia, a gente fez doação, nós conseguimos parceria com uma grande rede
distribuidoras de carnes que nós temos no estado, e nós conseguimos doação de carne por 6 meses para todos os colaboradores da minha equipe e para os seus familiares. Então, eles nos presenteou, e aí eu quis fazer doação de uma parte para uma feijoada, era uma causa, enfim, nobre também, em prol dos profissionais de eventos da cidade, e eu convidei todos para trabalhar, para servir no dia dessa feijoada, que era um evento, e eu tive uma adesão de 70%, que é um número muito alto, né? Então, tinha gente que precisava, muitas vezes, daquilo, mas estava ali para servir o outro. E a gente mostra, né, o quanto isso é importante. Então, o exemplo tem que vir de cima. É aquilo que eu sempre falo. O argumento pode até convencer, mas o exemplo sempre vai arrastar, o exemplo sempre vai impulsionar o outro a falar, eu vou, é importante, e a gente vai, né? A segunda etapa é do onde a gente quer chegar com tudo isso. A visão organizacional descreve exatamente o futuro almejado da empresa. Então, o que a empresa quer se tornar? Quem ela quer ser no mercado? Referência em organização de eventos de grande, de médio, de pequeno porte? Né? Quem ela irá atender? Qual é o produto que ela vai oferecer? A organização, planejamento, curadoria, né? Cerimonial, pipipi, enfim. Como é que ela deseja ser vista? Qual é a percepção que ela deseja ter dos seus clientes? Ou seja, e aonde ela deseja estar daqui a alguns anos? A gente quer estar atendendo o mercado nacional, global, internacional, né? O que a empresa será? E para onde deve ser direcionados os esforços dos gestores? Jader, mas só tem um e colaboradores, né? Que aí tem vários. Mas eu tenho uma coordenadora de equipe, mas eu tenho uma coordenadora na minha empresa, mas eu tenho alguém que coordena. Hoje, por exemplo, eu tenho coordenadora de recepção, coordenador de operacional, coordenadora de portaria, né? A gente tem uma gama e, dependendo do porte do evento, a gente tem mais de 8 coordenadores dentro de um evento, né? Eu tenho eventos em 2022, que inclusive era para ter acontecido ano passado, veio para esse ano e foi para 2022, que são eventos acima de 800, 900, tem casamentos de 1.000 convidados. E num evento desse porte, eu tenho mais de 10 coordenadores. Porque aí a gente faz o quê? Setoriza. Você precisa criar tentáculos. Porque você não vai conseguir estar em todos os lugares. Num evento de 200, a gente não consegue. Então, imaginou o nível de importância de preparação? Né? E aí, o mais importante de tudo isso, aonde você deseja chegar é factível? É possível? Tem como chegar? Então, qual que é o caminho que a gente vai seguir? Né? Por onde a gente quer chegar? E, por fim, e não menos importante, a construção dos valores, que é aquilo que eu falei. É as crenças, é o que vocês acreditam, é o guia de comportamento. Então, como é que os colaboradores devem se relacionar entre si, se portar individualmente? Como que é a postura? Né? Como que deve ser o relacionamento dos clientes com os convidados? A sua assistente chama todos os seus noivos pelo nome? A família? Sabe que o pai da noiva, naquele casamento, naquela ocasião, tem alergia, intolerância a alguma coisa? Eu já tive vários casos desses. Né? Do pai, comentei isso em outros cursos já, que o pai da noiva tinha alergia a gergelim e isso estava em cláusula de contrato. Ou seja, como que a instituição se relaciona com a comunidade? Como é que a marca se relaciona? Né? Como é que é a influência hoje da sua empresa para o mercado de eventos da sua região? É bem quisto? É bem... Jader, eu não estou preocupado com isso. Mas é importante. É importante porque isso, de certa forma, gera uma autoridade, né? Tanto para a venda, tanto pelo respeito, tanto pela credibilidade. Ou seja, e existe esse papel importante, porque não tem como falar de empresa e não ter responsabilidade social. Nós precisamos enxergar. Porque eu sei que tem muitos assessores que vão falar, nossa, Jader, eu nunca pensei com essa concepção, com essa formação de tudo isso que você está me dizendo, eu nunca imaginei ver a minha empresa dessa forma. Bom dia para quem está chegando, que eu estou vendo que os números estão aumentando, sejam bem-vindos, vai estar gravado, depois vocês podem ir assistindo, e quem tiver dúvida, gente, vai mandando, vocês estão muito quietinhos, então espero que esteja todo mundo acordado aí, né, assistindo a aula, tudo bonitinho, né, vamos lá. E aí, todo esse tripé, né, a gente junta e faz a construção dessa importância, e isso precisa caminhar junto. Por que que eu existo? Aonde eu quero chegar? E quais são as ações? Aquilo que eu acredito? O que que é importante para a minha empresa hoje? E é muito engraçado que quando a gente fala, né, desse tripé, muitas coisas vai se assemelhar.
mas vão ter coisas que vão se afunilar e vão ser extremamente específicas. Tem gente que só trabalha com destination. Tem gente que só trabalha com casamento homoafetivo. Tem gente que só trabalha com formatura. Tem gente que só trabalha com 15 anos. Tem gente que só trabalha com corporativo. Tem gente que só trabalha com casamento. Ou seja, e aí você vai especificar aquilo que é importante ou que é o carro-chefe que você quer dar importância. Né, Jaéder? O meu foco é esse tipo de evento, então a gente vai trabalhar estratégias em cima desse formato de evento. Não, Jaéder, eu sou mais generalista, eu atendo todos os tipos de evento. Então a gente vai ter que trazer essa abordagem mais generalista. Né? Então hoje, por exemplo, eu faço casamento, faço aniversário, faço infantil, faço corporativo, faço acadêmico, só não faço formatura. Né? Mas eu faço congressos de universidades, eu faço simpósios, eu faço, inclusive, cerimoniais que eu, Jaéder, vou confessar para vocês, detesto, mas eu faço cerimonial público, né? Negócio de posse, de não sei o quê, de prefeito, de governador, a gente já, audiência pública, enfim, faço, né? Presto esse serviço, a gente tem, mas não é uma coisa que fala, brilha os meus olhos, não, mas a gente, até porque isso não é o carro-chefe da empresa, e isso significa 0, alguma coisa por cento. Mas a gente tem equipe para atender, né? Ou seja, o que eu não quis mesmo foi formatura, né? A formatura é um evento que não me apetece. Eu sei que tem grandes colegas que fazem, tem muitos e que fazem muito bem, mas é um tipo de evento, né? Vou comentar com vocês, né? Eu não dou conta de uma festa que tem 40 donos, não. Só a noiva e o noivo e a debutante tá bom demais, dá conta, né? 40 donos, todo mundo querendo mandar, o meu é mais importante, o meu é menor, então assim, não dou conta, tiro o chapéu para quem faz, parabenizo mesmo, como diz outro, né? É aquela história, admiro mesmo quem faz esse tipo de evento, porque não realmente não tenho paciência, nem tá. Já fiz muito na minha vida, mas não. Bom, depois que a gente passa por essa etapa de entender e que vocês precisam, né, desse entendimento da construção desse tripé, a gente vai começar a falar o quê? De atendimento. Porque baseado, entendam que é uma linha e vocês vão perceber o raciocínio, baseado agora nessa base desse tripé que a gente tem, a gente começa o quê? A desenvolver ações de conceito de atendimento de excelência. Que isso vem desde a forma como você vai receber, como é que vai ser a abordagem, como é que vai ser a devolutiva de um orçamento, ou seja, tudo isso vai ser extremamente importante para que desencadeie no resultado de um bom evento entregue. Então, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de um atendimento de excelência? Né? A gente sabe que hoje o Brasil, isso são pesquisas que a gente vê em várias revistas que eu já vi, como você é SA, você é RH, já vi, enfim, na época negócios, grandes empresas, pequenos negócios, sobre a questão do atendimento. Né? O Brasil fica em um dos últimos lugares quando se trata principalmente do varejo. Mas a gente pode contextualizar e trazer isso para o nosso universo. Como é que a sua equipe recebe? Né? Como é que é a abordagem da sua equipe dentro de um evento? No mundo corporativo, eu trago isso, inclusive numa palestra minha, onde tem a técnica do convidado oculto. Lá no mundo corporativo tem a técnica do cliente oculto. E no mercado de eventos, a gente pode aplicar a técnica do convidado oculto. Jaéder, o que é isso? Como é que é convidado oculto? É alguém que vocês vão contratar, clientes de vocês vão saber disso. É como se o evento dele se tornasse um laboratório de levantamento para ver o índice de satisfação. E essa pessoa é uma pessoa imparcial, que a sua equipe não conhece, e ela vai viver todas as experiências dentro do evento, né? E isso eu fiz até para efeito de estudo agora na pandemia, justamente para ver o quê? Eu usei a técnica do convidado oculto para ver como é que ia ser o comportamento das pessoas sob o efeito dos protocolos, porque era algo novo, eu tinha medo de resistência, não vou mentir para vocês. Será que a pessoa vai pôr máscara para se servir no buffet? Será que a pessoa vai pôr máscara para se levantar para ir ao toalete? Será que a pessoa vai pôr a luva na mão mesmo? Ou eu vou ter que ter alguém ali para orientar ela que ela tem que pôr a luva na mão para pegar ali na concha para servir a comida?
E eu comecei a levantar esses questionamentos, né? Será que a pessoa vai usar o álcool gel na entrada? Né? Ou a gente vai ter que ter alguém induzindo ali? Não, vai ter que parar, falar, nós vamos ter que higienizar a tua mão. E eu precisava entender como é que ia ser essa dinâmica. Porque o comportamento mudou. Devido ao que? Ao mindset, o momento, a mudança. Houve mudança de comportamento, peraí, eu preciso saber o efeito dessa mudança. Corresponde à expectativa? Não corresponde? Atende, não atende? Por quê? Eu precisava de dados para eu poder reafirmar para os meus clientes e dizer, olha, dá para casar na pandemia com segurança. É possível casar na pandemia, tanto que isso nós levamos, inclusive, para o sindicato, para o governo do estado de Mato Grosso, e, salvo engano, nós somos um dos primeiros estados a ter evento liberado no Brasil. Nós somos um dos primeiros estados a ter evento liberado. A gente está com o evento liberado desde agosto do ano passado, ficou de agosto a dezembro aberto, até janeiro, na verdade, final de fevereiro restringiu para 50, e aí, final de fevereiro até meados de abril, fechou tudo, ficou proibido. Quando foi agora, final de maio, meados de maio, liberou, né, de volta, e a gente está fazendo. Ou seja, tudo com base em dados. Então, a gente foi mostrar, olha, dizer, pesquisar, eu fiz apontamento disso, como é que era, como é que não vai ser, né? O convidado tem resistência disso, ele vai precisar de orientação, e aí aquela história, né? E essa técnica veio justamente para saber como é que vai ser o atendimento da minha equipe agora na pandemia. Como é que é trabalhar de máscara, né? Que de verdade é um porre, é cansativo, parece que cansa mais, mas tem que usar, não tem o que fazer, né? E aí, e ver como é que está o atendimento orientativo da minha equipe sob, né, todos os efeitos desses protocolos. Como é que os convidados vão receber isso? Será que eles vão receber como imposição? Será que eles vão receber com influência? E tudo vai depender da maneira como a minha equipe se reporta aos convidados? Olha, senhor, né? Nós vamos ter que fazer assim, vamos ter que fazer assado. Como é que é essa questão? Imagina aqui, mesa de doces é por setor. Então, cada mesa é liberado por momento a hora que a mesa de doces é liberada. Vem a mesa de 6, 8 pessoas, todo mundo com luva e máscara, para poder escolher os doces da mesa, né? Eu sei que alguns estados nem pode ter mesa de doce. Tem que vir numa marmitinha, tem que vir da Copa, tem que vir não sei de onde, mas aqui a gente conseguiu manter a mesa. E aí a gente criou um outro método, tudo o buffet do mesmo jeito, né? É tudo por mesa, separado, tudo certinho. E aí eu falava bem assim, a gente precisa então entender o efeito disso. Eu preciso ter dados para isso. E quando a gente fala de atendimento, o que vem na nossa cabeça? Vamos lá, uma palavra. Coloca aí no chat para mim, para ver se todo mundo está participando. Vocês estão muito quietinhos. Ou estou com vergonha, ou estou com sono. Vamos lá. O que vem na cabeça de vocês? Imagina vocês na situação contrária. O que vem na cabeça de vocês quando fala em atendimento? Vamos lá, todo mundo está me ouvindo? O que vem na cabeça? Vamos lá, podem escrever no chat. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de atendimento? Lá, Regiane, qualidade, que mais? Daniel, atenção ao outro. Simpatia, educação, atenção. Que mais? Vamos lá, gente, em outras palavras, o que vem em atendimento quando... o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de atendimento? Gentileza, responsabilidade, exatamente, né? Esses são alguns dos atributos que a gente tem, humildade, exatamente, isso é muito importante, né? Principalmente, Priscila, quando a gente tem que passar informação ao outro e principalmente sobre alguma coisa, quando a gente tem que dar a negativa de alguma coisa. Jair, o que é isso? Quando a gente tem que falar que não pode, né? Quando a gente tem que falar que não é possível, quando a gente tem que dizer não, muitas vezes, para o convidado, que aquilo não está liberado, que aquilo não pode. E por quê? Porque automaticamente, quando eu tenho que dizer não para um convidado para determinada situação, automaticamente eu já reprovo o comportamento dele. Né? Olha, senhor, infelizmente não pode, não podemos fazer isso, né? Mas eu posso fazer dessa e dessa maneira. Isso te atende, isso te serve. Não me serve, talvez ele vai se exaltar.
E é justamente esse ponto de equilíbrio que a gente tem que trazer para a nossa equipe. Nós, brasileiros, temos mania tudo de levar muito para o pessoal, né? Nós temos mania de levar para, né, para esse lado mais ofensivo e achar que, né, para nós, exatamente, a presteza, agilidade, isso são pontos importantíssimos e são, assim, características que a gente vai trazer sobre comportamentos, que é aquilo que a gente vai falar bastante até amanhã, um pouco disso, sobre quais são as habilidades importantes de um recepcionista, quais são as competências importantes de um recepcionista. Ou seja, tudo isso, quando a gente fala de atendimento, é exatamente, né, o que é o atender? É prestar atenção, é ter consideração, é cuidar, é deferir, é estar com atenção ao outro, ao problema. Eu sempre digo para a minha equipe, tenta visualizar o problema antes dele acontecer, para que vocês justamente consigam verificar o que pode ser feito antes de acontecer o problema. Então, tudo isso é de extrema importância, né? Ou seja, ter consideração é ter empatia, né? Qual é a necessidade do outro? O que o outro precisa? Então, quando um cliente chega no meu escritório, toda essa jornada... Oi, alguém quer falar? Mata, né? Acho que alguém abriu o microfone. Ah, tá bom. Talvez alguém queria falar. E aí, esse atender é exatamente estar atento, né, para tudo. Eu sempre digo para minha equipe, quando você vê um convidado parado em pé, com o olhar perdido, olhando para lá e para cá, aquela coisa meio que desorientada, chegue e aborda, que alguma coisa tem. Então, com licença, boa noite, sejam bem-vindos, eu posso ajudá-los, como eu posso ajudá-los? A gente está procurando um lugar para sentar, né? Porque o povo tem mania, isso deve acontecer só no Mato Grosso, né? Vocês vão concordar comigo. Não tem lugar na festa, na verdade lugar tem, mesa é outra história, né? Porque as pessoas têm dificuldade, você pode ter 80, 90 anos que você vai ter essa coisa de que, cheguei num lugar e como eu não conheço ninguém muitas vezes, como que eu vou sentar na mesa? Como que eu vou, né, quebrar essa barreira? E aí, às vezes, a assessoria tem esse grande papel de intermediar, para acomodar, né, para falar, olha, vou verificar um lugar para vocês estão quantas pessoas são da família? E eu sempre digo isso para minha equipe. Convidado chegou perdido no salão, não sabe para onde ir, encosta e aborda. Olha, senhora, a gente está em 8, a gente queria uma mesa só para nós. Olha, senhora, uma mesa inteira eu não consigo, mas eu consigo por 4 e 4, eu consigo por 5 e 3, eu consigo colocar 6 e 2, e aí a gente consegue trabalhar dessa maneira para que vocês fiquem confortáveis, para que vocês consigam comer e etc, e etc, e etc, confortavelmente no evento. Né? E tem gente que vai dizer, não quero, se não tiver uma mesa exclusiva, eu não quero. Então, infelizmente, eu não tenho o que fazer pelo senhor, porque nós temos lugares disponíveis em mesas e acabou, né? É aquela história. Eu acho que também existe um limite, né? O que eu posso atender dentro da realidade é essa. A noiva, ela contratou, o noivo, o casal, o cliente, contratou lugares, né? Então, tem mesas que vão ser compartilhadas, etc. Isso é um grande problema. Né? Já é. Oi? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando uma pessoa tem uma atitude como essa que você acabou de citar, né? Eu já comigo, uma madrinha do começo ao fim do evento, só vendo pontos a melhorar, vamos dizer assim, sempre não queria participar, achava que o cortejo não deveria ser daquele jeito, que no casamento dela não foi assim, essas coisas. E aí a primeira resposta que eu dei foi, meu amor, isso foi combinado com a noiva, tudo que nós estamos fazendo aqui foi conversado, feito uma reunião, feito um ensaio do cortejo, você que não pôde comparecer, mas tudo que está aqui está de acordo com a noiva. Pronto, essa foi a parte do cortejo. Depois, na hora de sentar, ela ficou lá tirando algumas fotos. Na hora de sentar, ela queria sentar numa mesa, só ela e o marido, né? E aí eu falei, meu amor, infelizmente não tem como. Vamos ter que acomodar você com outros convidados. Eu não vou sentar com ninguém que eu não conheço, Hélida. Não quero sentar com ninguém que eu não conheço. E aí ela
Aí eu falei, meu amor, infelizmente é o que temos. Aí eu fiquei realmente sem saber o que fazer. Se eu dava as costas e saía, qual a atitude tomar? Aí, do meio para o fim, uma assistente minha chegou e disse assim, Hélida, eu vou pegar, posso ir pegar uma mesa lá dentro? Que foi a mesa que foi servido o receptivo com aquelas jarras de suco e tal. Posso pegar? Aí eu olhei para ela e disse, mas vai ficar sem a toalha. Aí ela falou, não tem problema, eu fico mais recuada, eu não quero sentar com ninguém que eu não conheço. Aí a menina foi lá, pegou e ela sentou e ficou, querendo ou não, aquele clima meio desagradável, né? Mas o que fazer no momento desse? Dá as costas e sai, o que faz? Essa sua dor, essa sua pergunta é assim, ela é muito recorrente, porque é uma situação que eu acredito que 99, eu não vou dizer 100, porque tem uma margem, já deve ter passado por isso aqui. O chat sumiu para mim aqui, se alguém até mandou alguma pergunta, depois eu olho com calma, gente. O que acontece, Hélida? Eu sempre digo o seguinte, ofereça o que está dentro do disponível. É o que você tinha... o chat apareceu para mim de volta. A Adriana está falando aqui, com certeza. Ofereça o que está dentro do limite do que é disponível dentro do evento. O que você tem disponível de recurso? Olha, o recurso que eu tenho disponível é exatamente oferecer e acomodar. Eu já tive pai de noiva que deu show comigo, inclusive na Chapada, eu tenho casamento lá sábado dos Guimarães, que deu show comigo no casamento, porque ele chegou depois, a cerimônia e a festa foi separada, né? A cerimônia na igreja, a festa num salão. E a mãe chegou primeiro. E o que a mãe fez? A mãe acomodou a mesa da família, na mesa da família da noiva, só a família dela. E não colocou ninguém, nem tipo a avó da noiva, o irmão do pai dela, enfim, né? O cunhado, no caso, irmão do pai da noiva. E ele queria um irmão na mesa. E aí ele veio tirar satisfação comigo, né? E ele deu show comigo, assim, na frente de um monte de convidado. Ele chegou para mim e disse assim, olha, seu trabalho foi maravilhoso, foi impecável, a cerimônia, não sei o quê, papapá, mas eu estou extremamente chateado, desse jeito, nesse tom. Eu estou extremamente chateado com vocês. Aí eu olhei assim, falei, mas o que aconteceu? Porque o meu irmão ficou sem lugar na mesa da família. Isso é um absurdo. E papapá, e papapá, e papapá. Aí eu falei, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Nós acomodamos a esposa do senhor na mesa e ela disse que ela decidiria quem ela iria colocar. Se ela não colocou o irmão, agora o meu irmão vai ficar longe de mim. Eu falei, então isso é uma coisa que o senhor precisa resolver com ela. Porque, imagina, a mãe da noiva é anfitriã do evento. Se ela me disse para minha assistente, porque hoje é jogada para justamente, né, essa história de mesa de família, a gente deixa uma assistente em cada mesa, família da noiva, família do noivo, no começo da festa. A partir do momento que eu acomodei os pais, eu tiro essas assistentes, elas ficam ali de suporte, né? E aí, eu vou falar sobre isso, Vera, já. E aí, o que acontece? A família da noiva, os familiares se acomodaram e a mãe da noiva decidiu que ela queria colocar lá, no lugar na mesa. E eu falei para ele, olha, se o senhor vai se incomodar e vai querer estragar o casamento da filha do senhor, porque o irmão do senhor está a 2 mesas do lado da sua, eu falei, realmente a gente precisa rever algumas coisas, né? Porque a gente planejou a festa do senhor da filha do senhor por mais de um ano, preparamos tudo e no final acaba que todo mundo vai ficar junto, é uma festa relativamente pequena, 150 convidados, tá todo mundo perto, não era em época de pandemia, isso foi em 2019, e eu falei bem assim, é uma pena o senhor se deixar se contaminar com esse sentimento de que o senhor... Eu falei, o que eu posso fazer é ver com a esposa do senhor quem eu posso tirar da mesa para pôr o irmão do senhor. Ah, não, agora deixa. Eu falei, é a única forma que eu tenho de resolver. Ou o senhor senta e resolve com ela e vê o que ela faz. Porque ela me disse que ela colocaria quem ela acharia melhor na mesa. E aí é uma coisa que vocês precisam resolver entre vocês. Então, assim, você apresentou o recurso, deu disponibilidade, o convidado não quer? Gente, eu sinto muito, ó. Fica à vontade, senta no bistrô, senta na banqueta, porque, na verdade, eles fazem isso, né, essa lida de comportamento,
Porra, a pessoa, desculpa, olha o palavrão automático, gente, a pessoa tá comendo, bebendo de graça, né? A pessoa tá ali, vai brigar por causa de mesa, mas isso é muito, né? Essa coisa do sentimento de eu tenho que ter um lugar, eu preciso sentar, e a equipe tem que estar preparada para isso, né? Porque eu já tive convidado que virou para assistente minha, se não montar uma mesa, eu vou embora. Eu falei para ela, fala para ele ficar à vontade. Infelizmente, quem vai perder a festa é ele, não a Duli. E eu falo isso para a noiva nas minhas reuniões de antes. Por quê? A noiva contratou lugar, que vai responder o que a Vera está me perguntando agora, né? Quando o buffet não disponibiliza. Não disponibiliza, porque a noiva contratou por pessoas. E aí, o decorador, muitas vezes, pode fazer essa dinâmica de quantas mesas que vão ser divididas pelo número de convidados. Hoje, nas festas, a gente não tem mais mesas com quantidades exatas. A gente tem festa com 8, com 12, com 18. Eu já fiz festa com 40 convidados no mês, 2 de 20 da família. Então, assim, tem mesa de 15, tem mesa de 16, tem mesa de 12, tem mesa de... Não tem mais essa coisa unânime de que é tudo igualzinho. Não, isso mudou muito. Então, assim, olha, senhor, o que eu posso disponibilizar é lugares para vocês e a gente pode dividir isso de acordo com... Então, eu já tive convidado que tinha 12 pessoas, porque a gente quer uma mesa. Falei, olha, uma mesa eu não consigo, eu consigo distribuir vocês em mesas próximas. Adriana, eu diria que 90% tem problema. 90%. E, na verdade, por ser um casamento que é um evento familiar, ou deveria ser em regra, que, na verdade, eu tenho um casamento de 1000 convidados, que para mim não é evento familiar, né? É evento político, porque ninguém conhece 1000 pessoas intimamente, mas eu respeito a vontade dos meus clientes, né? Porque ninguém conhece intimamente 1000 pessoas. Vamos parar com isso, né? E festa de casamento... Mas o casamento é deles, eles convidam quanto eles quiserem, não vejo problema, mas é a minha opinião particular. Estou compartilhando, chorando as lamúrias com vocês aqui, de colega para colega. E aí, o grande papel da assessoria, eu falo que é um dos grandes gargalos nossos, do começo da festa. O povo está com sede, o povo está com fome, o povo quer sentar, todo mundo quer lugar na festa. E é uma loucura, né, para a assessoria acalmar os ânimos ali no começo da recepção. Então, é assim, a minha dica, a minha sugestão, oferece o recurso, não quer, olha, eu sinto muito, o que eu posso fazer pelo senhor é isso. Eu acho que não tem que ficar bajulando, nem babando, você tem que fazer isso, na minha opinião, com os noivos, às vezes com os pais, entendeu? Convidado, tratou com respeito, tratou com zelo, não quer? Então, paciência, tchau, fica à vontade, senta onde o senhor achar melhor, porque o que nós podemos oferecer para o senhor neste momento é isso. Eu acho que a gente não tem que ser Deus e tentar catar a mesa lá, acabar com a decoração, enfiar uma mesa sem toalha no salão. Já fiz isso, tá? Hoje eu não faço mais não, mas eu já fiz isso. Monta uma mesa. Não vai montar mesa. Tem lugar disponível. Tem lugar. Qual que é a lógica se eu tenho um lugar e eu vou ter que montar a mesa? Então, esse atendimento do cuidado, do ter consideração, você teve. Você está disponibilizando para o convidado. É prestar atenção na necessidade dele, você está tendo. O problema é que ele não quer. Ele não quer aceitar aquilo que você está proporcionando, né? Tudo bem? Respondido? Posso seguir? Respondidíssimo. E aí, quando você mencionou sobre esse ponto aí de não tem que ir lá catar a mesa, depois eu chamei a minha assistente e falei, se você quiser, você era para ter me dado dela, eu não ia ter como dizer, não vai buscar. Claro. Já que você ouviu, era para você ter se afastado e ter me dado a ideia no rádio. Que aí você decidiria se pelo sim ou pelo não, ficaria tudo bem. Mas é isso. E assim, isso a gente tira de lição, de aprendizado, eu sempre falo, né? Isso é lição para a gente. Eu falo que cada evento a gente aprende, eu falo que com quase 20 anos a gente aprende todos os dias. Todos os dias. Só para vocês terem uma ideia, na pandemia agora, isso que eu acabei de falar para vocês sobre os protocolos, né? De pôr luva para servir, tem uma copeira minha, a gente geralmente deixa uma copeira na ponta do buffet. Ela fica com álcool e fica com a luva, ela tá de luva, de máscara, com aquele protetor facial, e aí, o que ela faz? Ela primeiro borrifa álcool nas 2 mãos do convidado, ele, né, higieniza as mãos, e aí ela coloca a luva na mão dele, para facilitar, porque não é todo mundo que tem esse, como é que fala? Esse feeling de pôr luva, né? Não é todo mundo, eu mesmo, a gente não tem prática. Vera, eu já falo na reunião final sobre isso, e a maioria dos noivos concorda. Já, Éder,
Se oferecer o lugar, não quer sentar, larga para lá. Tem noivo que fala, se quiser ir embora, fica à vontade. Não vai dar moral para essa galera, não. E eu já canto a pedra no final. Eu falo, olha, pode ser que tem convidado, e eu já canto na pedra na reunião final. Falo, ó, existe, né? É a mesma coisa que nós vamos cair, mas isso é um assunto que varia muito de região para região. Isso dá sempre muito debate nos cursos. A questão de festa setorizada e mapeada. Aqui no Mato Grosso não funciona. Não adianta. Eu sei que no Sul isso funciona muito bem, né? Sobre essa questão de festa mapeada ou setorizada. Aqui no Mato Grosso, o setorizado até vai. Mas eu já tive convidado com festa, porque setorizado, o setor A tem 10 mesas. O convidado pode escolher qual das 10 ele vai sentar, né? No grupo de afinidade, lá pelo nome, na lista, quem está no setor A, setor B. Eu já fiz festa que era setor de estação, primavera, outono, verão, inverno. Eram 15 anos com o tema 4 estações, e aí a festa era setorizada por isso. A grande maioria dos casos não funciona essa história, pelo menos assim. Eu vejo que o Norte, o Nordeste, bom, o Centro-Oeste, Goiânia e Mato Grosso do Sul, eu acho que também não funciona. Mas eu sei que o Sul funciona, né? Rio Grande, não sei Santa Catarina e o Paraná. Eu sei que no Rio Grande do Sul, a questão de festa mapeada em algumas regiões é assim, praticamente no estado inteiro é muito presente, né? Eles até dizem, já Éder, se não tiver, vira até caso de ofensa se o convidado chegar e não disser para ele que ele tem um lugar específico para sentar. Olha que incrível essa coisa de cultura. Aqui no Mato Grosso, se eu disser para um convidado que ele tem lugar específico para sentar, ele vira para mim e fala assim, como ele já falou para uma recepcionista minha. E se eu não quiser sentar aqui, você vai me obrigar? Eu sou obrigado a sentar aqui? E festa que tem 2 ambientes, aberto e fechado. E aí a noiva colocou o cara que fumava no fechado. Eu não vou ficar, não sou obrigado. E aí é aquela história, meu filho. O primeiro que falou, não quero sentar, vou sentar lá fora, ele já arregaçou todo o nosso trabalho de mapa. Já foi, porque aí é um efeito dominó. Eu falo para a equipe, larga a mão e agora vai acomodar conforme... Olha, senhor, lá dentro a gente tem tantos lugares, aqui fora tem tantos lugares. Onde vocês preferem sentar? E aí a gente muda a jogada da tática no meio do evento. E tem que ter uma rapidez para isso, assim, um feeling muito... Então não funciona. Não adianta, é bonito, é que nem festa francesa. Como eu já tive noiva querendo fazer festa francesa com 500 convidados. Esquece. No Mato Grosso não vai rolar, né? Eu vou ter mais garçom do que convidado para serviço com eficiência e haja mão de obra para driblar tudo isso. Então, assim, são coisas que nós precisamos entender que realmente muitas delas não vão funcionar. Não vão acontecer. Por quê? Porque a gente sabe que é um problema cultural, né? Mas esse atendimento está atrelado. E aí, muitas vezes, a assessoria vai sair como ruim da história, porque não atendeu. Nossa, mas aquela assessora que você contratou, meu Deus do céu, aquele assessor que você contratou, paciência. Depois a gente explica para a noiva, de fato, o que aconteceu, né? Eu sei que tem algumas madrinhas que vão chegar, outras não vão falar porque vão ficar com vergonha do papelão que fez, mas eu já tive muitos padrinhos, esse caso dessa madrinha que quis fazer comparação, eu já tive caso de padrinhos querendo mandar no roteiro e na programação do evento, né? Eu já tive um padrinho uma vez que deu o maior show, falou um monte de abobrinha para minha equipe no meio do evento, tudo por conta de uma história de uma gravata, né? Esse casal, inclusive, cotou com a gente há uns 3 anos atrás, não conseguiu fechar por conta de valores, e ele foi padrinho num casamento que a gente fez. E assim, ele testava a equipe o tempo todo desde a igreja. Então, as fotos protocolares, mas por que eu tenho que pôr a mão aqui? E se eu não quiser fazer a foto do lado da noiva, quiser fazer do lado do noivo na igreja? Eu falei, então, na igreja, a foto é assim. Lá na festa, se você quiser tirar foto até de costa, problema seu. Mas aqui vai ser assim. Aqui é dessa forma, porque é protocolo. A gente está dentro da igreja, tem todo um respeito, uma reverência. Então, você vai se portar como tal, né? A gente precisa da sua colaboração, né? Por dentro, a gente está querendo, assim, esganar, né? Mas aí a gente faz o fino e vambora, né? E aí a gente põe a coisa para acontecer. Bom, eu gosto muito dessa frase que diz que se a propaganda é a alma do negócio, o atendimento, ele é o corpo, né? Ou seja, em qualquer parte do mundo, um bom atendimento é primordial, porque é o principal canal de comunicação entre a organização e o cliente, entre o seu recepcionista e o seu convidado. Eu falo que o recepcionista, ele é o elo e ele é o principal gerador de lucros. Consequentemente,
é a venda, né? Ah, teve um bom atendimento, a sua equipe cuidou. E aquilo que eu sempre falo, gente, o nosso trabalho, ele nunca vai aparecer porque a gente fez um cortejo bonitinho. O nosso trabalho, ele nunca vai aparecer porque a gente tem uma equipe bem trajada, alinhadinha, não. Sabe quando que o nosso trabalho aparece? No caos. O nosso trabalho aparece no caos. É quando a nossa competência é forçada. É quando o vestido rasga, é quando o botão de um terno cai, é quando os cílios da madrinha de escola, é quando alguém se machuca